discussão. Porque sempre, conversa franca, sempre faz bons amigos. Ou às vezes faz inimigo também, né? Bom, não sei como é que está meu tempo. Me animei aqui, mas pode seguir, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal. Então eu falei que a gente tem que pensar coletivamente, que a gente tem que estar antenado naquilo que os sindicatos pensam, que tem que estudar, tem que integrar. Sandro, muito bonito tudo isso que você me disse. Mas o Supremo, é verdade, o Supremo baixou lá um espírito interpretador das normas trabalhistas nesta perspectiva constitucional, que nada mais é uma ética da convicção. Eu decido, e aqui com todo respeito ao magistrado aqui presente, que vai entender a nossa angústia e indignação, mas o Supremo está premido pela pauta econômica, e eles não são ETs, eles estão dentro de uma sociedade, em jornais, estão premidos pela pauta econômica, mas principalmente pela pauta política. E aí na pauta política tem que ter debate. Porque, por vezes, e a gente tem visto, e os exemplos dados, desse processo que eu vou falar para vocês, do seguinte e do outro, do jornada in itinere, da questão do bombeiro, de reconhecer jornada 12 por 36, essas decisões, para além de uma interpretação constitucional, elas simplesmente ignoram a tradição da jurisprudência trabalhista. Como se a justiça do trabalho não existisse há mais de 70 anos, julgando inúmeros milhões e milhões de conflitos, construindo jurisprudência, construindo a partir de um espaço deliberativo alguns consensos que se materializam em súmulas ou jotas precedentes, que gostemos ou não gostemos, é o mínimo possível de diálogo onde se estabeleça uma certa segurança jurídica nas relações de trabalho, e constantemente o Supremo tem ignorado não só a jurisprudência, que cá para nós também assumiu uma relevância demasiadamente grande na construção doutrinária do direito, porque a doutrina do direito também é importante. Basta ver o julgamento do caso do FGTS, com o também famoso ministro Gilmar Mendes, que numa canetada simplesmente reduziu 30 anos de prescrição para 5. E todo mundo ficou quieto. Sequer embargou de declaração. As centrais sindicais cochilaram nisso, minha gente. Cochilaram feio. O maior fundo público desse país, construído com o suor dos trabalhadores, passou a ter, se nos contratos que ultrapassem 5 anos, 5 e ponto final. Contra a doutrina e jurisprudência dominante, consolidada, pacificada em sentido contrário. Só um rapazinho lá que escreve manual para cima e para baixo de São Paulo que reconhecia diferente, gente. Como é que é o nome dele mesmo? Aquele que sacou, o Sérgio. O Sérgio lá, o rapaz, Sérgio Pinto Martins, todo mundo gosta de estudar nele. Esse cara, veja, nós estamos no momento de cair as máscaras. Ele tem uma visão conservadora do direito do trabalho, gente. Tudo bem, pode se estudar nele, pode se fundamentar nele, claro que se pode, mas ele tem uma visão conservadora do direito do trabalho. E nesse momento, me desculpe, em outros momentos eu até não seria tão contundente. Nós temos que ser contundentes e deixar claro o que cada um pensa nesse mundo, porque as consequências da nossa ação política e sindical têm repercussões, mas as consequências do judiciário são muito maiores. Porque numa canetada, numa sexta-feira à noite, foi desconstruída toda uma doutrina e jurisprudência que estava se consolidando na justiça do trabalho. O que é isso, gente? Sem consultar ninguém, sem fazer audiência pública, numa ação na calada da noite, numa sexta-feira à noite, gente. Isso é estado de exceção. Nós não podemos nos iludir disso. Nós estamos vivendo no estado de exceção. No estado de exceção, onde condução coercitiva passou a ser ferramenta de pressão nas pessoas. Não precisa ter prova, só ter convicção. O sujeito está pronto para se dispor a depor na polícia. O
sujeito é conduzido coercitivamente para quê? Para ter imagem na imprensa. Para dar ibope. O sujeito está com a mulher no hospital tratando de câncer. A polícia liga para ele, o senhor está, eu estou aqui com a minha mulher tratando. Vai lá e prende o sujeito no hospital. Então assim, está muita gente aplaudindo isso, mas está esquecendo que isso começa a formar novas convicções e novas práticas policiais e novas práticas judiciais que são o rompimento do Estado Democrático de Direito, minha gente. E para os advogados isso, se não tiver muito claro, isso é muito ruim. E eu vou falar de um caso aqui, eu estou falando do julgamento do Barroso, mas para fechar a minha nota de rodapé. Goste-se ou não goste-se. O advogado do presidente Lula, goste-se ou não goste do Lula, mas o advogado dele, que é nosso colega de trabalho, esteve num evento conosco na Universidade Federal e nos disse que o escritório dele foi grampeado por 6 meses, gente. Todos os diálogos que ele teve com clientes foram gravados. E alguém aqui pode me responder se a Polícia Federal, com ordem judicial, pode fazer isso? Pode ou não pode, gente? Os advogados me respondam, pode ou não pode? Não pode, né? Não pode. E todo mundo ficou olhando, batendo palma. 10 minutos. Para fechar então essa nota de rodapé, para dizer que as nossas prerrogativas, e o André vai tratar disso mais à tarde, são fundamentais para a defesa das liberdades sindicais. E nós também temos responsabilidades no momento em que nós somos consultados, isso também é um detalhe importante, previamente, e somos consultados na construção dos atos jurídicos coletivos, que vão se expressar nas assembleias, que vão se expressar nos instrumentos coletivos, que vão se expressar nas várias atividades que o sindicato desenvolve. Então eu vou trazer aqui para encerrar mesmo, só uma análise muito superficial do julgado do ministro Barroso, só nos aspectos essenciais. Então esse caso julgava uma adesão de um trabalhador a um PDV. Tem alguém que não sabe o que é um PDV? Pode levantar a mão que eu respondo. Tem? Então o PDV é o plano de demissão voluntária. É o trabalhador que adere a um plano ofertado pelo empregador e, em contrapartida, dá alguns direitos para esse pagamento que o empregador faz. Sucintamente é isso. Nesse caso era o BESC, o antigo banco do estado de Santa Catarina, que foi comprado pelo Banco do Brasil. E nesse caso o trabalhador discutia se o PDV que ele aderiu poderia dar quitação ou não ao contrato de trabalho. O primeiro grau julgou que podia, o Tribunal de Santa Catarina disse que não podia, o TST disse que não podia e chegou ao recurso extraordinário 590-415 de Santa Catarina, que teve a relatoria do ministro Barroso, um grande constitucionalista, diga-se de passagem, mas que não ouviu os doutrinadores de direito do trabalho. E vamos lá. O que significa a autonomia coletiva da vontade e os princípios aplicáveis ao direito coletivo do trabalho? Aqui basicamente ele está dizendo o que é passível de negociação coletiva entre sindicatos e empresas, entre sindicatos patronais e de trabalhadores. A obediência a um patamar civilizatório mínimo. Patamar civilizatório mínimo significa dizer o piso. Eu não posso ir abaixo disso. Piso. Menos que isso não é possível. Então, o que é possível transacionar nessas situações? O que não é possível, perdão, transacionar. A anotação da carteira de trabalho é possível? É uma convenção coletiva dizer o patrão está isento da anotação da carteira de trabalho? Não. É possível pactuar o pagamento do salário mínimo por 8 horas por dia de trabalho, em 44 horas semanais, o senhor pode pagar R$200 por mês? É possível? Não. Claro que tem situações de heurística que são diferentes. Mas 8 horas de trabalho, 44 horas semanais, o mínimo, se não for o piso da convenção coletiva, é o salário mínimo nacional.
Então não é possível. É possível dizer que o repouso semanal remunerado pode ser fracionado? Na lei do motorista parece que dá. Mas, via geral, é possível dizer que o sujeito não folga no 7º dia, folga só no 30º dia? É possível colocar isso no instrumento coletivo, gente? Não, é nulo. Não. O Supremo e o nosso Barroso têm dito que estabeleceu que não é possível. Esse é o patamar mínimo civilizatório. Normas de saúde e segurança no trabalho. Por esse instrumento coletivo, o empregador fica dispensado de fornecer os EPIs aos trabalhadores que adentrarem em local com ruído. Essa disposição não é possível diante do que está estabelecido por esse julgado. Ainda, dispositivos antidiscriminatórios. Eu acho que aqui ficou discriminatórios, acho que está errado. Mas é possível dizer assim: a empresa está exonerada de contratar trabalhadores de raça negra ou pretos, ou nome que se dê, de ascendência africana, porque aqui nós só queremos trabalhadores brancos. É possível? Não, não é possível. Ou só pode contratar evangélicos. Ou só pode contratar católicos vinculados à organização, tradição, família e propriedade. Não é possível. Né? Ou a liberdade de trabalho. Então, essa adequação destas normas, evidentemente, podem ser ajustadas nas economias decorrentes da conjuntura econômica. O princípio da adequação setorial negociada, preconizada pelo Godinho. Evidente que cada regra, em cada categoria profissional e em cada atividade tem a sua adequação. E isso é normal. E isso é papel da negociação coletiva. Entender as condicionantes socioeconômicas e políticas para fazer esse ajuste. É isso que basicamente diz nesse começo o julgado do Barroso. Sandro, é tão simples assim? É. Porque tudo que esteja fora disso... Pode. Não, mas é que tem um etc ali, o problema está no etc. Mas não escreveu, etc. Pode. Vocês estão entendendo a repercussão que isso tem? Não pode